Sim, sou o Silva. E que é Lari. E bora falar um pouco sobre a Hora de Aventura. Vamos ver o episódio mais assustador de Adventure Time. Hora de Aventura mesmo. Qual é o personagem mais assustador de Hora de Aventura pra você? Lemongrag. É Lemongrag? Lemongrab? Lemongrado. Tem um Lemongrab. Tem um Lemon alguma coisa. Ele é loucão, gente. Ele é meio estranho mesmo. O irmão dele, na verdade, que come o outro. Ficou estranho. Mas é literalmente o irmão que é sentido gastronômico. Sim. Cara, não sei. Comentem aí qual episódio não, né? Qual é o personagem mais assustador? Eu sei qual é esse episódio aqui. É o episódio das enfermeiras beijoqueiras. Sim. Que é bizarro mesmo. Que começa E do canal Hamlet ARL. Então, por favor, gente, vão lá, se inscrevam no canal, sempre na descrição. Se você curte esses vídeos assim, deixa o likezão, não é? Sim, com certeza. Simbora? Bora. 1, 2, 3 e... Peraí! Fala, rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio de Hora de Aventura que me fez olhar as coisas de um outro jeito, ou melhor, do meu jeito. Esse é um episódio que nos ensina sobre amizade, sobre machucar e magoar as pessoas e também sobre como às vezes isso faz com que a gente evolua como um ser humano. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a gente sendo apresentados às enfermeiras palhaços, e eu acho que é a primeira vez que a gente vê elas na série. Geralmente, quando eles se machucam, não vem enfermeiras. Geralmente, algo muito esquisito acontece e eles se curam milagrosamente. Ou outras vezes eles só perdem um braço e tudo bem, a vida que segue. Nesse episódio, tudo dá a entender que eles estão com os pés quebrados porque pularam de um pássaro. E ok, isso é normal aqui pro mundo de Hora de Aventura. Aqui nós vemos que o Jake tá adorando aquela experiência com aquelas enfermeiras palhaços, enquanto o Finn tá odiando tudo aquilo. Elas ficam beijando no lugar onde tá machucado. No caso, elas ficam beijando os pés deles, como se fosse uma espécie de cura por afeto. Ah, para! Oh, desculpa, machucou meu benzinho. Não, eu só não quero você beijando meu dedão. Quando eu vi esse episódio pela primeira vez, o Finn é o homem alfa. O Finn tinha um trauma com afeto. Achei que ele não sabia receber carinho de outras pessoas e talvez ele até tenha alguma coisa com isso. Mas é de fato muito estranho alguém beijando seu pé machucado esperando que aquilo se cure. Já o Jake tem outra postura. Ele é mais acostumado com o carinho de outras pessoas e se abre mais a novas experiências. E não só isso, mas ele também tem uma pequena tara por pés, se é que você me entende. Tem outros episódios que deixam isso mais claro. Então, até é normal o Finn agir assim. Enquanto isso, o Finn, ele tá lendo o Enchiridion e nele tá escrito que no meio da floresta tem um ciclope com lágrimas mágicas que curam qualquer ferida. Só que a enfermeira tira o livro da mão dele e isso aqui acontece. Seu dedo precisa de muitos beijos. É o único jeito! Meu Deus! Meu Deus do céu, que negócio assustador. Eu quero chamar a atenção por falar... É assim que você me vê quando eu falo que cheirinho. Sim, exatamente assim. Não. O fato de que logo em seguida elas agarram o Finn e começam a beijar o pé dele à força mesmo. Mesmo ele falando que não queria. Ele insiste em falar que tem outro jeito, tem o jeito dele. Só que elas simplesmente ignoram isso. Ele fica até meio traumatizado, tendo diversos pesadelos com aquela bizarrice sem fim. Então a gente percebe que ele se sente meio engolido por elas, meio sufocado com o jeito de outras pessoas. Até aqui, esse episódio pra mim é sobre como a vontade de uma pessoa que cuida bem de você pode te sufocar de vez em quando. Por exemplo, sua mãe é uma pessoa que cuida muito bem de você, e seu pai também. Só que por mais que isso seja verdade, eles começam a impor o jeito deles em você, e querem que você faça as coisas que eles gostariam de fazer, acabando com a sua individualidade. Esse episódio pra mim é muito sobre isso, sobre como mesmo uma pessoa que é boa pra você pode acabar te sufocando e impondo as vontades dela sobre você. Interessante. Meu jeito! Só que ele não deixa barato, ele supera toda aquela situação e não deixa ninguém podar as vontades nem as liberdades dele. Por isso, ele sai da casa da árvore e vai fazer as coisas do jeito dele, que no caso é achar o Ciclope com as lágrimas que podem curar as feridas. No meio do caminho, ele encontra esse tronco de árvore e fala que ele só tem duas escolhas. Seguir por um caminho onde ele vai ficar pelo meio a vida inteira e outro caminho onde ele vai feder a vida inteira. E entre um e outro, eu acho que eu preferi o caminho da calvície, afinal eu sou homem e acho que não teve um filósofo na história da humanidade que não tenha filho ou calvo. Então eu aceitaria o meu destino. Mas e você? Você cheiraria mal a vida inteira ou ficaria careca pra tudo sempre? Boa pergunta, hein? Comentem também aqui. Mas se eu... Não! Só esses! Tem que escolher! Não tem outro jeito! Só tem essas duas escolhas! Escolher é o único jeito! Esse é um grande episódio libertador, na minha opinião. Ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem muito boa pra todo mundo que o assiste. Porque agora, por exemplo, tem esse tronco tentando impor a visão dele
dele pro Finn, falando que só tem 2 alternativas. Mas o Finn tá com um espírito rebelde e ele começa a imaginar a enfermeira palhaço falando que aquele é o único jeito. E por estar procurando o seu próprio jeito de fazer as coisas e não querendo aceitar nada de mais ninguém, ele surta e destrói o tronco, passando pelo meio dele. Ele não escolhe nem a esquerda nem a direita, nem o jeito do tronco ou qualquer outro. Ele faz do jeito dele, do jeito que ele quer fazer. Isso me lembra de um outro episódio do qual eu já fiz análise há um bom tempo, um episódio onde... Mas isso é interessante, porque assim, às vezes, isso já aconteceu com todo mundo. Os nossos pais, eles estão até certos, só que eles falam assim, ó, você ou vai ter que se ferrar desse jeito, ou você vai ter que se ferrar daquele jeito. Você fala assim, não, vou fazer do meu jeito. Aí você se ferra mais ainda. É, o que a gente já falou até em outro... Às vezes a gente só aprende quando a gente sente a dor, né? Do Hamlet que a gente assistiu. Mas pode complementar, porque talvez as pessoas não assistiram. Se você não assistiu, a gente teve um papo muito louco do balacobaco. No final do vídeo a gente recomenda os outros vídeos do Hamlet. Com esse, o Finn tá com muita raiva, só que do pai dele. Naquele episódio a gente aprende como controlar a raiva e o que deve fazer quando você sente uma vontade de se vingar. E é no mínimo engraçado nós estarmos vendo outro episódio com a mesma temática, só que com uma pegada um pouco diferente, onde o Finn é o verdadeiro culpado aqui. Isso aqui é uma grande forma de reafirmar a sua individualidade quando você se sente apagado do mundo. Às vezes pode ser que as pessoas estejam escolhendo para você e fazendo isso com muita frequência. E pode ser que talvez esteja na hora de você começar a tomar suas próprias decisões, com base nas suas próprias crenças e visão de mundo. Emile Cioran, um filósofo considerado pessimista, escreve: só somos nós mesmos pela soma dos nossos fracassos. Ou seja, onde falhamos é o ponto mais alto de reafirmação do ser, da nossa própria personalidade. Onde você falha está quem você é, porque é isso que molda o seu caráter. E tem algo que muita gente não fala, mas tomar decisões cansa, e cansa muito. Acredita. Cansa muito. O Finn fracassa na decisão dele ao ter que machucar o tronco para poder tomar ela. E sem perceber, ele vai deixando um caminho de fogo atrás de cada passo que ele dá, magoando todas as pessoas que ele encontra ao tomar suas decisões. E tudo isso para afirmar o jeito dele, afirmar as decisões dele e quem ele é. Esse episódio também fala muito sobre a imposição de escolha, sobre como as pessoas tendem a impor opções e caminhos para você. Isso também fica muito claro quando vemos que os personagens sempre apontam algumas opções e dizem que só existem aquelas opções, mas na verdade são eles quem não estão enxergando outras escolhas. Caminhos esses que você pode nem estar querendo seguir ou procurando. Afinal, pra quem sabe pra onde ir, não é qualquer caminho que serve. Ao passar pelo caminho do meio, ele encontra o rio. Mas ou também tem aquela... pra quem não sabe pra onde ir, qualquer lugar tá bom, né? Normalmente o lugar que vai tá bom não é o melhor lugar pra você. Nossa, é verdade? Uma espécie de arbusto falante, e ele avisa que não dá pra passar o rio porque é impossível. A correnteza, ela é muito forte e é ácida, isso, né? A água é ácida e tá cheia de enguia elétrica. Escuta o que eu tô te falando, rapaz! Não tem jeito! Nossa, coitado, ele vai lá e machuca mais uma pessoa. Meu Deus. Aqui a gente percebe que o Finn, além de estar todo surtado e maluco, ainda tá projetando a situação traumatizante que ele viveu com as enfermeiras em outras pessoas. E isso faz com que a reação dele seja sempre exagerada pra cima dos personagens. Por exemplo, pra conseguir passar esse rio, ele pega o arbusto e começa a abrir o mar batendo com o arbusto, como se fosse o próprio Moisés abrindo o mar vermelho. E obviamente aquele plano não dá muito certo, eles não conseguem chegar nem na metade direito. Ele leva um monte de choque de enguia e tudo mais. Se fosse a realidade, ele tinha morrido. Mas como é um cartoon, ele se safou. Só que ele não liga, ele continua a percorrer o caminho e ainda joga o arbusto na água, falando que aquele é o jeito dele. Depois de ter se ferrado inteiro e ter quase matado o coitado do arbusto, ele consegue atravessar o rio. Só que aqui ele já tá muito possesso da vida, ele tá totalmente ali pelo sistema límbico dele, só pelas emoções, sem controle nenhum da razão. Ele só tá contrariando tudo o que falam pra ele fazer. Na verdade, ele faz o que falam, só que do jeito dele. E o jeito dele nem sempre é o melhor jeito. A gente percebe isso quando vemos um amiguinho super camarada que só tá tentando levar melões pra esposa. E ele pede pro Finn pegar uma roda que tá em cima de um galho de uma árvore pra concluir essa tarefa de carregar as coisas pra casa. Mas daí, o Finn não pega a roda. Ele simplesmente pega o carrinho cheio de melão e taca na esposa do cara. Bom, não dá pra falar que ele não fez o que era pra ter feito, né? Só que ele fez de uma maneira um pouco torta. E aqui fica claro pra mim que ele só tá projetando um trauma que ele teve nas outras pessoas. Porque esse cara aqui foi o único que não chamou ele de otário ou impôs consequências absurdas para as consequências do fim, como por exemplo fez o arbusto ou o tronco. Ele só pediu ajuda pra um negócio simples, pra ele viver de boas com a esposa dele. Vai embora daqui, deixa a gente em paz!
Seu maluco! Aqui a gente percebe que o Finn não tá muito bem, ele tá cego e obcecado em se afirmar, em afirmar as próprias escolhas. E é nesse ponto que sua individualidade começa a prejudicar as outras pessoas. Ele percebe ali que não pode fazer o que bem entender na hora que quer, porque isso pode ter consequências negativas para as pessoas ao seu redor. E nesse momento ele entra em um estado de reflexão. Mas de alguma forma, machucar outra pessoa, uma pessoa inocente, foi necessário para ele evoluir como ser humano, para ele perceber que talvez estivesse indo um pouco longe demais nas suas decisões. E que às vezes... Isso daqui, eu tava vendo que existe uma teoria, eu acho que é do Freud, posso estar equivocado. A teoria é a seguinte, que a gente, quando nós temos traumas, a gente revive o nosso trauma pra depois superar. A gente vai projetar esse trauma nas pessoas, a gente vai ferir, magoar, a mesma coisa que acontece aqui. Pra poder superar. Pra poder superar ele. Então você tem que ter consciência daquilo, entender por que foi ruim, igualzinho ele fez aqui. Ele foi lá e feriu 2 pessoas, na terceira pessoa, quando ele tomou consciência que ele tava sendo ruim, ele superou. Então a parte da superação. Eu não entendo como funciona, eu ouvi um podcast. Isso daí é os homens alfas, né? Que eles estão tentando... Eles têm um trauma, só que eles estão tentando ferir as pessoas. É verdade. Eles teve um trauma com mulher. Sim. E eles projetam em todas as mulheres. Eles projetam o trauma deles. Até que eles vão se apaixonar novamente. Sim. Aí ele vai ferir a pessoa. E aí a pessoa vai falar pra ele, vai falar, nossa, eu tô sendo só um babaca. Sim. E aí ele vai voltar. Caraca. Faz total sentido. O plot do plot, cara. Fazer as coisas do jeito... Pra quem não assistiu, vamos indicar um vídeo também no final desse vídeo sobre isso. Dele não é a coisa certa a se fazer. É claro que em muitas situações você deve fazer o seu jeito, mas a questão é que nem sempre vai ser assim, e nem sempre pode ser assim. Ele teve que passar por isso de ferir outra pessoa pra conseguir perceber a si mesmo. Na verdade, como personagem, o Finn sempre foi meio que assim. Na maioria das vezes ele é culpado de magoar alguém, então ele aprende com isso. E depois de ter machucado uma pessoa, ele entra nesse estado de reflexão, que no caso é quando ele começa a cantar. E ele canta que ele se enganou, que confiou demais em si mesmo, e tudo terminou com uma pessoa ferida. Os melões rolaram com autotune maravilhoso. Aquela moça. Olha, você me desculpa, mas isso aqui é bem engraçado. Essa parte me fez pensar em qual é a diferença entre teimosia e autoconfiança. Existe uma linha tênue entre essas duas coisas. Às vezes temos que ser um pouco teimosos nos nossos objetivos e ignorar o que as outras pessoas dizem. E isso faz com que a gente tenha autoconfiança. Não se deve deixar ser influenciado pelos outros. E isso é um grande passo para confiar mais em si mesmo. Só que isso vai dar a impressão de que você tá sendo teimoso, quando na verdade só tá sendo um autoconfiante. A questão é que isso aqui é um desenho e ainda tem muito chão pra queimar. O que acontece em seguida é que ele canta bem em cima do Ciclope, que de alguma forma sabe que ele veio pegar as lágrimas mágicas. Só que o Finn não tem interesse mais nas lágrimas, ele só quer voltar pra casa e ficar de boas. Não, eu machuquei a esposa de um homenzinho cabeludo, eu só quero ir pra casa. E por algum motivo o Ciclope ele fica bem ofendido com o fato do Finn não querer mais as lágrimas dele e dá um socão que quebra o moleque no meio. Só que ele é inteligente para o Ciclope chegar bem perto pra dar um socão no olho dele, e isso faz com que ele chore e o Finn se recupere de todas as feridas que ele teve durante o episódio. Meu jeito ainda funciona! Depois de pegar a cabeça dele, ele passa por todos os personagens que ele magoou e feriu e reconstrói eles com as lágrimas mágicas. O que foi fofo da parte dele mostrou como se ele se sentiu de fato arrependido pelas coisas que ele fez. Mas é claro que isso aqui é um desenho, isso aqui é só o final feliz de um desenho. Acho que na vida real não vai ser assim. Aí vamos continuar. Ao chegar em casa com o Ciclope, ele dá pras enfermeiras beijarem, afinal ele arrancou aquela cabeça, né? E ao perguntar pro Jake se ele gostaria de ser curado pela lágrima mágica ou continuar com as enfermeiras, o Jake escolhe as enfermeiras. Cada louco com a sua mania, tá? Sabe de uma coisa? Tem toda a razão. E o Finn respeita a decisão dele, mostrando o que é uma amizade de verdade. Cada um fez do seu jeito. Esse episódio me mostrou que existe sim o nosso próprio jeito. E que se a gente se sentir sufocado por pessoas, então que pelo menos a gente não projete esse trauma em outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Que talvez estejam só pedindo ajuda ou tentando nos ajudar. E mais do que isso, no final mostra que ele conseguiu fazer do jeito dele, mesmo que tenha deixado um caminho de feridos. E mesmo que ele tenha conseguido do jeito dele, não saiu por aí impondo isso pros outros, o que foi bem legal da parte dele. Tipo, não impôs no final, né? Pro Jake, no caso. E no geral, eu acho que é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! E tchau! E aí, esse bolo merece o like. Pessoas, o que você achou? Achei muito bom. Achei igual todos os vídeos do Hamlet, esse daqui é excelente. Ele consegue tirar umas análises bem legais. Bem legais. Dos desenhos. Bem legais mesmo. Será que ele é formado em psicologia? Parece, né? O Silva sempre dá uma profissão pra algum youtuber. Caraca, é porque ele sempre vem com várias altas filosofias. Falou aí, que o cara que era biólogo. Quase. Ele falou que ele tá rodeado. Ah, mas não sei, mano. Ele fala bastante sobre emoções. Eu
acho que a gente precisa se conhecer mais. Então, se você tá aí, se você acha que sua cabeça é uma confusão, é porque ela é uma confusão. É isso que você tem que entender. Só que a cabeça de todo mundo é uma confusão. Você só vai conseguir se entender melhor quando você parar e tentar organizar esse quarto da sua cabeça. Colocar cada coisinha em cada pastinha. Isso vai te machucar, isso não vai ser legal, isso vai demorar tempo, mas uma hora você vai conseguindo. Nunca na perfeição, mas eu acho que da melhor maneira que você conseguir. Não é verdade? É verdade. Ah, aqui do lado... Cara, é verdade, filosofia total. Verdade. Aqui do lado... Por isso faz terapia, tá? A gente faz terapia. Façamos terapia. Terapia. Muita gente falta terapia. Bom. Ó, aqui do lado tá aparecendo outros 2 vídeos. Vamos colocar o do Hamlet, que a gente falou sobre vingança e tal, que é interessante. E a gente vai indicar também um outro vídeo, que é do Felca. Do Felca. Que fala sobre os... Homens alfa. Os homens, os machos alfas. Os machos alfa. É isso, pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Gostaria de contar com a sua inscrição. Até o próximo vídeo e... Tchau!